E aí, meu amigo desenrolar, tudo bem? Vamos lá para a nossa terceira aula sobre logaritmo, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre as propriedades operatórias. Seja muito bem-vindo a esse novo aprendizado, tá? A nossa ideia aqui é o seguinte: eu vou ensinar a vocês algumas propriedades que facilitam, né, as soluções de algumas questões, ok? Eles dá para resolver por definição? Por definição se tornaria um pouco trabalhoso. Então, por isso que nós vamos dar essa ideia das propriedades, tá certo? A primeira propriedade é a do produto aqui. Lembrando que agora as bases, elas têm que ser iguais, hein? Não pode ser diferente, por exemplo, ok? Por exemplo, aqui eu tenho A vezes B, né, no logaritmando. Eu vou transformar isso numa adição. Lembre que geralmente na matemática a multiplicação ela está associada à adição e a divisão ela está associada à subtração. Aí aqui eu tenho 3 vezes 7 no logaritmando, então nós vamos obter o logaritmo de 3 na base 2, eu transformei numa soma, mais o logaritmo de 7 na base 2. Olha aí, ó. Simples assim. Eu pego a multiplicação, vou transformar numa soma. E veja que essa base ela se repete nos dois logaritmos. Simples. A divisão, eu vou transformar numa subtração. Quando eu fizer essa transformação, lembre que a divisão está no logaritmando, ok? Então, aqui eu tenho 7 terços. Então vai ficar logaritmo de 7 na base 5, não pode esquecer, ok? 7 na base 5. Sempre o logaritmo do numerador primeiro. O do denominador vem depois. Então, menos o logaritmo de 3 na base 5. Beleza para vocês? Então, 7 na base 5 menos 3 na base 5. Até aqui tranquilo, né? Então vamos lá, ó. Propriedade 3. Aí eu saio da ideia da multiplicação e da divisão e vou trabalhar também com os expoentes. Cuidado para não confundir com a consequência da definição número 3 que nós colocamos. Aqui é a propriedade 3. Vamos entender o seguinte: esse M ele vem para frente, esse N também vem para frente. Com um detalhe, o M fica no numerador, ou seja, em cima, e o N ele fica embaixo, no denominador. O logaritmo, eu repito, normal. Lá na consequência, não. O meu logaritmo sumia. Mas por quê? Porque esse A e esse B eram iguais. Tá certo? Então aqui, ó. O 3 vem para cima, o 2 vem para baixo. Então fica 3 meios. E o logaritmo, eu repito, 7 base 5. Então, log 7 na base 5. Ok? Temos o cologaritmo, né? Muito usado na química, quando se fala em pH de uma substância. Porque o pH é o logaritmo, só que negativo. Que é justamente o cologaritmo. Se aparecer esse co, é só colocar um negativozinho na frente do logaritmo, tá certo? Então veja, apareceu co, então menos logaritmo 8 na base 2. Mais 8 é 2 a terceira. Então fica menos. O expoente desse 2 não é 1? 3 dividido por 1 dá 3. Perceba que eu só pude utilizar a consequência porque são iguais aqui, ó. Tá certo? Até aqui tranquilo? Deu para desenrolar legal? Beleza? E vamos para o antilogaritmo. Esse antilogaritmo de A na base B é só você pegar a base e elevar o logaritmando. Não tem erro. Eu vou explicar inclusive o motivo, tá? O antilogaritmo de 2 na base 3 é 3 ao quadrado. Isso quer dizer que vai dar o quê? Como resposta, 9. Só para você ter uma noção melhor do que seria, né, esse
antilogaritmo, eu vou apagar aqui, acompanha comigo a ideia, ó. Para você entender, e não só, é só elevar a base ao logaritmando, né? Você tem que lembrar o seguinte, o que é o antilogaritmo de A na base B? Se ele for igual a x. Isso quer dizer o seguinte, que logaritmo de x na base B vai ser igual a. Para transformar esse antilogaritmo em um logaritmo, eu tenho que trocar o a com x, essa é a definição. Aí eu vou obter o seguinte, como o que eu quero é o x, quem é esse x? B elevado a a. Então, x é b elevado a a. Por isso que eu coloquei, essa propriedadezinha aqui para você. A base elevada ao logaritmando. Ficou clara essa ideia? Espero que vocês tenham entendido a parte que fala sobre propriedades operatórias, porque agora nós vamos trabalhar de forma mais específica também a mudança de base, que também é muito importante para os concursos que você venha fazer, pelas as provas de escola, o Enem. Então, é um assunto sempre recorrente nessas provas, tá certo? Vamos lá para a mudança de base. Vamos lá, pessoal, trabalhar agora a parte que trata sobre mudança de base, ok? Eu coloquei aqui como propriedade 6, como propriedade 7, como propriedade 8, para nós darmos continuidade nessa propriedade, nas propriedades, né? Indo no mesmo ritmo, ok? Por que a mudança de base? Às vezes você pega uma questão que a base 3 não é interessante para se resolver, para utilizá-la na questão, né? Ele te deu, por exemplo, uma base 10, te deu uma base 8. Então você vai mudar para essa base, para essa informação que ele te deu. Então, isso é importante. Você ter o sentimento, tá? Olha o sentimento de quando se deve mudar a base, tá? Na verdade, os alunos eles sentem muita dificuldade na mudança de base por conta disso. Quando que eu vou mudar para uma outra base? Então, vamos lá. Suponha que você quer o log de 7 na base 3, mas o que ele te deu foi o logaritmo de 7 na base 8 e o logaritmo de 3 na base 8. Então você não precisa usar a base 3. O que é que você vai fazer? Veja que o A ficou numa base C qualquer e o B ficou numa base C qualquer. Lembrando que tem que ser números maiores que 0 e diferentes de 1, né? As bases. Então, esse 7, ele vai ficar na base, vamos supor que ele quer a base 5. Então, ficou na base 5. E o 3, ele também vai ficar na base 5. Porque na questão, ele te deu log de 7 na base 5 e log de 3 na base 5. E o que ele quer é a base 3. Então você tem que usar na questão a informação que ele te dá. Por isso que eu fiz a mudança para a base 5. Porque ele me deu esses dois logaritmos aqui, que estão na base 5. Tranquilo? Daí decorre o seguinte, se eu multiplicar meio pelos extremos na propriedade 6, eu vou chegar na propriedade 7. Então, esse b que é base desse logaritmando, e esse b que é base logaritmando, desculpa, agora eu me atrapalhei, foi tudo. Vamos lá, de novo. Esse b que é base do logaritmo e esse b que é logaritmando desse cara aqui, eles são iguais. Não são? Então é como se você os tirasse, fazendo a mudança de base. Então vai ficar o A na base C, ó. Por exemplo, esse cara e esse não são iguais? Então vai ficar o 5 e o 7. O 5 permanece na posição dele e o 7 também. Então vai ficar logaritmo de 5 na base 7. Olha aí como é fácil. Simples, né? Também, consequência dessa mudança de base, nós temos o seguinte. Esse A e esse A aqui são iguais. Esse B e esse B são iguais aqui em cruz, né? Então vai dar 1 essa multiplicação. Lembrando, não vale para soma, não vale para subtração. Só vale para a multiplicação, ok? Então vamos passar para cá.
São iguais aqui, não são? Ó? Como são iguais, então nós vamos ter o quê? Que essa resposta, ela vai dar 1. Veja que não teve muita dificuldade, é uma forma mais simples de resolver aquela questão que você não tem uma informação clara. Relembrando, eu só faço a mudança de base quando aquilo que ele pede não é dado de forma clara. Porém, ele me deu na questão uma outra base, que facilitaria a minha solução. Tá certo? Lembre do que eu falei no início, as propriedades elas são importantes para facilitar a sua vida e não precisar sair sempre pela definição, o que em alguns casos torna a coisa mais trabalhosa. Tá certo? Aguardo vocês na nossa próxima videoaula, um abraço, fique com Deus, vamos nessa e vamos desenrolar esse Enem, tá certo? Valeu!